mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei. Teu é o reino, Ele e o poder pra sempre. Amém. Tua igreja. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Sempre, amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Tua igreja canta. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Com palmas. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso.
sinto. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém. Nesse momento eu quero pedir que você feche seus olhos e agora coloque seus pensamentos totalmente no Senhor. Esqueça quem está do teu lado. Se for para se entregar, se entregue. Se for para se jogar, se jogue na presença do Senhor. Esse é o momento que a gente vai adorar a Deus. Então entregue tudo que você tem a Ele essa noite. Entregue o teu melhor. Ah, mas eu não sei cantar. Mas o Espírito Santo, Ele quer ouvir o que está no teu coração. O teu louvor verdadeiro, aquilo que você vai declarar para Ele. São as tuas palavras, são o teu amor, sabe, a tua intensidade, o que tem aí dentro. Então se entregue para o Senhor essa tarde, esse início de noite, e peça para o Espírito Santo vir nesse lugar. Peça para Deus, sabe, se fazer presente. Na verdade Ele está presente aqui, então se conecte com Ele essa tarde. Peça para Ele vir tocar os teus lábios essa noite, os nossos lábios. Peça para que Ele venha te envolver. Oh Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesse lugar, Pai. Se faça presente aqui. Nós queremos, Senhor, te sentir, Pai. Nós queremos te conhecer mais, Senhor. Nós queremos, meu Deus, declarar palavras, Senhor, de adoração a Ti, Deus, essa tarde, Senhor. Nós queremos Te render louvores, Pai. Nós queremos Te render glória, Deus, porque Tu és o único e digno de honra, de louvor, de adoração, Pai. E nós entregamos tudo que nós temos, meu Deus, essa tarde para o Senhor. Então vem nesse lugar, Espírito Santo, e toca os nossos corações. Nos preencha, Deus, com Tua glória, Senhor. Nos enche de Ti, Jesus, até que não haja mais espaço, Deus. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Estar em Tua presença.
para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, Santo de Deus, vem nesse lugar, Jesus. Nós queremos te conhecer mais, Senhor. Nós queremos te conhecer mais, Jesus. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, 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 Santo é o Senhor. Declare para Ele. Santo, 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 Santo é o Senhor. Sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Seja a glória, seja a honra e o poder. Jesus, seja a glória, Jesus, tudo seja o louvor, Deus, para sempre, Pai. Escuta o nosso coração, Deus, escuta, Deus, a nossa oração, Deus. Nós queremos mais de Ti, Jesus, nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Venha nos tocar, Jesus, essa tarde, Deus, venha nos tocar, Espírito Santo. Fala para o Senhor essa tarde, Senhor, vem tocar meu coração, venha me encher, Deus, com
tua presença. Vem, Jesus, me encher de ti. Começa a declarar palavras essa tarde para Ele. Comece a dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo. Comece a declarar palavras lindas para o Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de tudo. Fala para Ele te encher essa tarde. Fala para Ele encher o teu coração. Fala para Ele vir. Fala para Ele marcar o teu coração essa tarde. Venha nos encher, Espírito Santo. Venha nos encher de ti, Jesus. Venha, Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Espírito Santo. O seu calor afasta o frio em mim, Espírito vem, Jesus. Tocou meu coração, teu fogo refinou tudo em mim, Espírito Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Vem, Jesus, marca os nossos corações. Quando a fornalha surge, espero, pois o quarto homem vem, e ele sempre vem. Vem, Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, com teu fogo. Vem,
Anunciamos que o noivo vem como o Rei dos Reis. Esperamos queimando. Vem e marca o meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem como o Rei dos Reis. Esperamos queimando. Vem encharcar o meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem como o Rei dos Reis. Esperamos queimando. Vem encharcar o meu coração no teu óleo, Deus, do Espírito Santo. Anunciamos que o noivo vem como o Rei dos Reis. Vem, Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Vem, Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Fala pra ele. Vem, Jesus. Declare: vem, Jesus, e marca os nossos corações. Fala pra ele: vem, Senhor, e marca o meu coração, Deus. Marca o meu coração, Senhor, em intimidade contigo, com a tua palavra, Senhor. Diga: vem, Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Vem, Jesus, em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Vem, Jesus, e marca os nossos corações em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Vem, Jesus, e marca o meu coração em intimidade, em intimidade, em intimidade com teu fogo. Deus, marca os nossos corações, Jesus. Marca os nossos corações em intimidade, Senhor. Marca os nossos corações em relacionamento contigo, com a tua palavra, Senhor. Marca os nossos corações, Jesus. Nos incendeia, Pai. Tira, Deus, o que está dentro, Jesus. O que está dentro que não te agrada, o que está dentro, Jesus, que está apodrecendo, Jesus. Arranca, Senhor, o que está dentro, que está machucando, Deus. Oh, Espírito Santo, arranca de nós o que não te agrada, o que não te convém, Senhor. E nos limpa, nos purifica, Deus. E nos marca, Jesus, em intimidade contigo nessa tarde, Deus. Que nós não venhamos, meu Deus, sair daqui da mesma forma que chegamos. Talvez sobrecarregados, Senhor, talvez cheios, Pai, de tantas cargas, Deus. Talvez cheios, Senhor, de tantos fardos, Pai, que nós temos carregado a semana toda, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, alivia, Deus. Tira esse fardo pesado. Tira, Deus, o que está doendo, Senhor. Venha nos curar, venha nos limpar, Deus.
encharcar com o teu óleo, Espírito Santo. Venha nos encharcar, Jesus. Que nós venhamos ser santos, Deus, como tu, Pai. Que nós venhamos ser santos, Jesus. Nos limpa, Senhor, de toda impureza, de todo pecado, Jesus, de tudo que não te agrada, Deus. Nos enche de ti até que não haja mais espaço, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Vem encharca os nossos corações, Jesus. Encharca os nossos corações, Jesus. Nós pedimos, Senhor. Nós pedimos, Senhor. Vem, Jesus. Marca os nossos corações. Intimidade com teu fogo. Vem, Jesus. Marca os nossos corações. Intimidade com teu fogo. Começa a declarar palavras para o Senhor. Começa a declarar palavras para Ele. Começa a falar para Ele coisas lindas, coisas que estão no teu coração. Começa a declarar que Ele é santo, que Ele é lindo. Ó Espírito Santo, nós te convidamos, Pai. Vem nesse lugar, Jesus, e faz a tua vontade em nosso meio, Pai. A casa é tua, Jesus, pode entrar, Senhor, fica à vontade, Deus. Essa casa é tua, Jesus, essa casa é tua, Pai. Nós te convidamos, Senhor, pode entrar, Jesus. Se quiser mudar, Deus, tudo de lugar pode mudar, Jesus, porque nós te damos liberdade, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, vem morar em nosso coração. Vem habitar em nós, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai. Que a tua palavra, meu Deus, venha nos encher. Que a tua palavra, Senhor, venha criar, Senhor, raízes profundas em nossos corações, Senhor. E que nós venhamos, Senhor, não só ouvir, mas praticá-la, Deus, dia após dia. Espírito Santo de Deus, venha nos envolver essa noite. E venha nos encher, Senhor, de ti, até que não haja mais espaço em nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Então, para quem não me conhece, eu sou Andréia, sou pastora aqui junto com o pastor Júnior. Quantos conhecem o pastor Júnior? Todo mundo conhece o pastor Júnior, né? E estamos pastoreando aqui essa igreja já faz uns 13 anos mais ou menos. E como é bom poder ver cada um de vocês aqui. E enquanto a gente estava cantando essa canção, né? Marca os nossos corações em intimidade. Eu lembrei de uma reportagem que eu vi essa semana. Acho que foi no domingo. Que era um grupo de motoclube, né? E aí eles estavam investigando esse motoclube, de algumas coisas que estavam acontecendo lá. Mas enquanto a gente estava cantando esse cântico, veio à minha mente uma imagem que eu vi. Os integrantes, né, desse motoclube, eles eram marcados com, né, uma ferramenta, algo quente, né, que tinha na ponta, assim, acho que era o emblema do motoclube, não sei. Mas eles filmando e, né, um homem sendo marcado com aquele negócio quente assim nas suas costas, né? Ou seja, marcando o seu corpo. Por quê? Porque ele decidiu entrar para aquele motoclube, ser daquele motoclube, fazer parte, né? Ele decidiu ser marcado para nunca mais esquecer de que ele faz parte daquele grupo, né? De receber todos os valores, todos os conceitos e pensamentos daquele grupo. E aí, enquanto a gente estava cantando nessa canção, sabe? E a minha oração é para que os nossos corações sejam marcados com esse fogo.
Sabe, aquele homem, ele se submeteu à dor, porque com certeza, né? Deve ter doído muito, não sei quantos de vocês já se queimaram, mas dói, né? Um pouquinho que a gente queima já dói. Imagine a dor que aquele homem estava sentindo, mas ele, né, se submeteu, ou talvez foi obrigado a se submeter, né? Tipo, se você não fizer isso, então você não pode fazer parte. Mas nós temos um Deus assim tão maravilhoso, que Ele não nos obriga, né? Ele não nos força. Mas Ele espera que nós possamos abrir o nosso coração e nós cantarmos, nós pedirmos, Senhor, vem e marca os nossos corações com Teu fogo. Você cantou essa canção hoje à tarde? Eu sei que você cantou. E eu sei que, como eu, você cantou essa canção de coração, pedindo para o Senhor, Senhor, marca o meu coração. Sabe, queridos, e que realmente o nosso coração seja marcado de tal forma que a gente não venha esquecer. Que seja impossível esquecer. Que quando a gente olhar para o nosso coração vai estar lá a marca. Vai estar lá a marca do Espírito Santo, do fogo, da presença, do amor de Deus por nós. E que nessa tarde o seu coração seja marcado, né, pela palavra do Senhor, como eu creio, já foi através dos louvores, mas que nessa tarde nós possamos sair daqui com o nosso coração marcado, mais um pouco, né, pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês, ou meditar um pouquinho, né, numa parte aqui da palavra que está lá no Salmo 139. Eu vou estar lendo, né, os versículos, e eu vou estar parando e compartilhando aquilo que o Senhor falou no meu coração com vocês. Então você deixa aí no Salmo 139, deixa aberto, se você está com Bíblia, se está no celular, ou se vai acompanhar ali também, né? Não sei se vai ter. Mas vamos ler, né, o que está escrito aqui nesses salmos. É um salmo de Davi. Quantos já ouviram falar de Davi? Levanta a mão. Todos, né? E geralmente quando a gente ouve falar Davi, logo em seguida vem a frase: Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é assim? Sempre quando a gente ouve de Davi, o pregador, quem está ministrando, diz: um homem segundo o coração de Deus. Então esse homem segundo o coração de Deus, ele escreveu o Salmo 139, eu acho que nem, não escreveu, né? Porque não foi ele que escreveu no sentido de... Mas foi a experiência que ele teve, e eu acredito que foi uma oração, sabe? Foi uma poesia, foi algo que na intimidade dele com o Senhor, ele escreveu isso aqui, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Aqui nesses primeiros versículos, Davi, ele está reconhecendo a onisciência de Deus. Davi está falando: Deus, você sabe de tudo. Deus, você é onisciente. Você me conhece. Ele não precisava falar para Deus, né? Porque ele tinha essa consciência. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas a vontade dele de adorar a Deus, de reconhecer, né, a soberania de Deus, ele diz isso: você sabe quando eu me sento e quando me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos.
Davi tinha essa consciência da onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe todas as coisas. Repita comigo, Deus sabe todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quando você vai dormir. Deus sabe quando você acorda. Deus sabe quando você vai trabalhar, quando você vai para a faculdade, quando você volta do colégio. Às vezes conversando com as amigas, né? Agora faz quase 1 ano e pouco que ninguém volta do colégio conversando com as amigas. Que triste isso. Vocês estão sentindo falta? Uma só. O restante está dando glória que não tem aula. Misericórdia, né? Mas sabe, gente, Davi, ele tinha essa consciência de que Deus o conhecia muito bem. Ele diz aqui, de longe o Senhor conhece os meus pensamentos, ou seja, não precisa estar perto. Não precisa estar perto. Deus conhece os meus pensamentos até de longe. Você sabia que Deus conhece os teus pensamentos até quando você não está muito perto dele? De repente, como você está hoje, se sentindo muito longe dele. Que de repente, durante a semana, você não trocou umas palavras com ele. Você não parou para admirá-lo. Você não parou para falar algo para ele. Então, de repente, hoje você está se sentindo longe de Deus. Você não está se sentindo perto. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe os teus pensamentos até quando você está longe. Deus sabe de todas as coisas. No versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Deus já sabe o que você passou aqui dentro. Ó. E olha, gente, que passa tanta coisa aqui dentro, hein? Eu não sei da de vocês, mas a minha... Gente, como passa coisa aqui dentro. Como às vezes tem coisa que eu quero falar e eu não falo. Acontece isso com você também? Tem coisa que você pensa, mas não fala. Né? Não vou falar, vou ficar quieto. Deus, Ele conhece antes mesmo que a palavra saia da nossa boca. Versículo 5. Tu me cercas por trás e pela frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Davi fala aqui, Senhor, o Senhor me cerca por trás e pela frente e põe tua mão sobre mim. Sabe, aí eu parei, para meditar, falei, Senhor, o que é isso? O que Ele está querendo dizer? Ou, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu compartilhe com aquela galera? Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Que Ele conhece o meu passado, o que está atrás. E Deus conhece o meu futuro, o que está na minha frente. O Senhor me cercou lá atrás. E o Senhor vai me cercar lá na frente, aquilo que está por vir. E a mão dele está sobre mim. Eu sou a primeira de 4 irmãos. E quando a minha mãe engravidou, eles estavam namorando, ela e meu pai. Ela tinha, eu acho que 18, quase 19 anos. E isso foi há 45 anos atrás. E o meu pai não tinha ainda 19. Então eram muito jovens. E minha mãe engravidou. E assim que ela engravidou, e descobriu que estava grávida, eles eram do interior do Paraná. E eles vieram para Curitiba. 2 jovens, ela grávida, 2 jovens do interior, vim para uma cidade grande.
sofreram muito. Não tinham nada, chegaram sem nada em Curitiba. E tiveram muitas dificuldades mesmo. Até, né, irem devagarinho, conquistando. A minha mãe, quando eu nasci, ela ficou muito doente, muito debilitada. E aí, então, eles tiveram que voltar. A minha mãe foi para o interior do Paraná. Meu pai ficou trabalhando. E ela ficou lá quase 4 meses, até ela se recuperar. Então, minha avó, né, ajudava ela a cuidar de mim e tal. E aí, né, fiquei 4 meses lá. E naquela época, para registrar, era muito caro. E aí, o meu pai foi para lá. E para não pagar multa, ele me registrou como se eu tivesse nascido em Cianorte. E no mês errado. Ou seja, eu nasci em maio e ele me registrou em setembro. Então, eu comemoro meu aniversário em maio, só que quando eu vou documento e fazer, né, algum cadastro, eu falo setembro, 7 de setembro. Mas eu nasci 7 de maio. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu tenho um passado, eu tenho uma história. Eu não nasci num casamento, né, de 2 pessoas como a Giovana e o Adriano, que foram diante do altar, né, com a bênção do Senhor, estão seguindo todo o processo direitinho, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não nasci de um casal assim. Mas o Senhor conhece o meu passado. E mesmo que o meu pai tenha me registrado no mês errado, no dia que eu nasci, o Senhor estava lá. Ele sabe quando eu nasci. Sabe, então eu não sei aonde você nasceu, qual é o teu passado, até você chegar aqui. Eu não sei quantas coisas você passou até chegar aqui. Eu não tenho tempo para contar para vocês 45 anos de história. Iria demorar muito, mas se vocês quiserem um dia conversar comigo e conhecer minha história, eu posso contar para vocês. Mas eu tenho um passado. Você tem um passado, algo que te trouxe até aqui. Mas eu quero dizer para você, o Senhor te cercou lá no teu passado, como Ele me cercou. Meu pai foi alcoólatra durante muitos anos. Na minha infância, até os meus 12 anos, ele era alcoólatra. Muitas cenas eu presenciei dele bêbado. Ele não ficava violento, pelo contrário, ele ficava bem bonzinho quando ele bebia. Ele era muito brabo, muito fechado, mas quando ele bebia, ria para as paredes, chegava em casa bem, né, feliz e tal, tudo estava bom. Muitas coisas lá no meu passado, muitos livramentos, muitas coisas, né? O Senhor me cercou lá atrás, me trouxe até aqui. E eu quero dizer para você que não importa teu passado, Deus te cercou. O salmista aqui, Davi, ele passou por muitas situações, mas ele disse: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Deus te cercou lá atrás, e eu quero dizer para você que tem um futuro à sua frente te esperando. Tem um futuro na frente de vocês, esperando vocês. Assim como tinha para mim e tem para mim daqui para frente, há um futuro. E eu sei que a mão do Senhor vai estar sobre a minha vida, no meu futuro também. E sobre o seu futuro também. Amém? Versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aqui o salmista está reconhecendo a onipresença de Deus. Deus não somente sabe, né, a onisciência, mas Ele também é onipresente. Aí Davi fala: Deus, aonde que eu vou me esconder do Senhor? Você já quis se esconder de Deus?
Eu já. Eu quis me esconder de Deus em alguns momentos da minha vida, né? Por que a gente quer se esconder? Fala aí. Por que a gente quer? Você já quis? Alguém aqui já quis se esconder de Deus? Por que, Geisa, que você quis se esconder de Deus? Você tinha feito algo de errado. Aí você queria se esconder de Deus. Vergonha. Eu já quis me esconder de Deus por vergonha. Agora, gente, deixa eu perguntar para você, tem como se esconder de Deus mesmo que a gente tenha feito coisa errada? Não! Adão e Eva lá no paraíso. Aquela coisa maravilhosa que eu não vou contar a história para vocês, porque vocês conhecem. Mas veio o pecado, a desobediência, né? A autossuficiência. Não, se você comer, você vai ser igual a Deus. Opa, eu quero ser igual a Deus, né? Para que eu vou precisar de Deus se eu for igual a Ele? E aí entrou o pecado, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Deus estava todo dia lá, né? À tardezinha, não sei se era tarde, sei lá, né? Na viração do dia, né? Não sei. E eles quiseram, Deus falou, Adão, onde você está? Eva, onde você está? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Sabia. Porque Deus é onipresente. Davi falou, Senhor, não tem lugar que eu possa me esconder de ti. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi perfeito? Não, ele fez coisas que na nossa concepção são pecados grandes, não é, Adriano? Adultério, homicídio, não é na nossa concepção? Meu Deus, que homem pecador, hein? Eu jamais. Imagina! Então Davi, ele fez essa oração porque realmente teve momentos em que ele quis se esconder de Deus. Ele quis sumir. Ele quis desaparecer. Mas ele reconhece que não tem lugar. Não tem lugar que eu possa me esconder de Deus. Versículo 11. Mesmo que eu diga às trevas, que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. Existe trevas para Deus? Não. Pode estar um breu, pode estar, sabe aquela... Eu não sei se você já teve essa experiência, mas de estar tão escuro que parece que você pode pegar. Assim que o negócio é tão denso, né, que você pode pegar aquilo. Então não existe, gente, não existe trevas para Deus, não existe oculto para Deus, não existe lugares escondidos para Deus, não existe. Não tem como isso acontecer. Agora essa parte é maravilhosa. Diz assim, ó: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Aqui Davi, sabe, ele está falando, Deus, o Senhor é tão poderoso. O seu poder criador, gente, tem coisa mais sobrenatural do que uma criança ser gerada dentro de uma mulher. Eu não sei, sabe, se vocês já viram um vídeo, já pararam para pensar nisso, gente. Que coisa fantástica, que coisa, sabe? E foi dessa forma que Deus nos criou. Foi dessa forma fantástica e admirável que Deus te criou. Não importa, como eu já falei, não importa se você foi desejado ou não, como eu. Meus pais não me esperavam. Eu não fui planejada pelos meus pais. Eu não fui desejada pelos meus pais. Eu, quando fui ter filhos, depois de 4 anos de casado, que horas são, gente? Que eu falo, né? Pra caramba.
Deus, 8h06, até que horas que é de ver que eu falo? Cadê o João Vitor? Esse menino lindo e maravilhoso é meu filho primogênito, 21 anos. E essa menina linda e maravilhosa, quem não conhece, levanta a mão, Júlia, é a minha filha. Então, com 4 anos de casado, a gente já tinha decidido, com 4 anos de casado a gente vai ter o primeiro filho. E aí, né, paramos de evitar, de tomar comprimido, e aí veio o João Vitor. Aí a gente tinha combinado, depois de 3 anos, a gente vai ter o segundo filho. Da mesma forma, veio a Júlia. Então, sabe, eles foram desejados, eles foram esperados. E foi a maior alegria quando a gente descobriu que eu estava grávida, nós estávamos grávidos. Eles foram desejados. Mas eu não fui planejada pelos meus pais, eu não fui desejada pelos meus pais, mas eu fui planejada e desejada por Deus. Da mesma forma você, não importa as condições, né? Ou se de repente a sua mãe deu à luz a você, e de repente o teu pai foi embora, né? Ou não quis assumir, ou enfim, eu não sei qual é a tua história. Mas eu sei te dizer uma coisa, que Deus te criou de uma forma especial e admirável. E é por isso que você está aqui hoje. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha aqui, Davi fala, Senhor, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Sabe o que Deus assim colocou no meu coração, né? Sabe, diário. Eu, quando é o primeiro filho, né, aquela coisa tudo novo, aí me deram uns livros para eu fazer um diário, para eu acompanhar, né? Nasceu tal hora, com tantos pesos, e o tamanho. E eu comecei a escrever, sabe, nesse diário ali, o dia que ia passando, o que eu tinha feito com o João Vitor, sabe aquela coisa assim, aquele diário onde você coloca ali os seus sentimentos. Aqui Davi está falando, Deus, há um livro diante de ti com todos os meus dias. E o mais maravilhoso, né, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E não é só o começo dos dias, é o fim também está diante dele. A gente só pode escrever o que a gente vive, né? O final lá não. Aí depois eu parei, né, porque eu não sou muito de escrever. Mas olha que interessante. Eu quero compartilhar com vocês isso aqui, ó. Posso, né, Júlia? Estou perguntando publicamente, porque eu sei que ela ia falar não, né, se não fosse publicamente. Mas ontem, já vi até que horas mesmo? Até, né? Sério? Ontem a gente fez uma mudança lá em casa. E arrumamos lá os armários. E o Júnior achou esse diário aqui, ó, que a Júlia fez para mim no Dia das Mães. Aí tem aqui a frase, né? Mamãe, queria que você soubesse o quanto você é especial para mim. Feliz Dia das Mães. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é uma oração que a Júlia fez. Porque, olha, gente, as orações da Júlia eram assim, para acabar, entendeu? Tinha oração dela que ou eu chorava, ou eu segurava para não rir. Né? Oração de criança, sabe como é que é oração de criança, né? E aí ela me deu esse diário e ela falou, mãe, você escreve tudo aquilo que estiver no seu coração nesse diário, depois a gente vai ler juntas. Ela tinha 9 anos. E aí uma noite eu estava orando com ela e ela fez essa oração. Deus, eu sei que você tem um diário que você escreveu da minha vida. Eu quero fazer a sua vontade.
Sei que terei muitas lutas, mas eu vou conseguir vencer. Quero cumprir minha jornada aqui na terra e depois cumprir minha jornada aí no céu. Ela tinha 9 anos. Deus, eu sei que você tem um diário aí. Da minha vida. Deus tem um diário, um livro da sua vida. Sabe? E assim como eu escrevi, né, alguns momentos nesse diário aqui, do dia, chegava no final do dia, eu ia escrever, né, o que tinha acontecido. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que Deus, como um pai de amor, Ele quer escrever uma história com você. Sabe? Um diário de experiências. Experiências suas. Né? Porque no diário a gente escreve a experiência do outro? Não, né? A gente escreve a nossa experiência. Não é? Pode ser experiência que você teve com o outro. Mas são as suas experiências, são as suas memórias, são as suas lembranças, são as suas vivências. Tenha um diário com Deus, sabe? Tenha experiências com Deus. A experiência, ela faz toda a diferença. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele foi corajoso ou não foi? Ou ele foi com medo? Ele foi com medo? Ele foi inseguro? Ele foi como? Com coragem. Mas será que a coragem de Davi surgiu naquele dia com o gigante? Será que foi naquele dia que, de repente, veio a coragem? O que vocês acham? Não? Então vamos ler o que está escrito lá em 1 Samuel 17. Primeiro Samuel 17, do 33 ao 37. Então estava lá, todo mundo com medo de Golias, o exército inteiro de Israel com medo de Golias, com medo de enfrentá-lo. Aí vem um jovenzinho, diga um jovenzinho. Não era um velho não, gente. Não era uma pessoa que, sabe, já tinha experiência de idade, que já tinha uma família, que já tinha toda uma estrutura. Não, a Bíblia diz que era, sabe, um garoto. Era um jovenzinho. E aí que diz a partir do 33, diz assim: respondeu Saul, rei, né? Falou para Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu volto atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Senhor do Deus vivo. Não. Desafiou os exércitos do Deus vivo. Agora presta atenção no 37. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor
esteja com você. Então sabe por que Davi teve coragem de enfrentar o gigante? Sem medo, porque ele conhecia Deus. Porque ele tinha tido experiências diárias com Deus, enquanto ele cuidava do rebanho do pai, enquanto ele estava lá no campo. Eu acredito que ele sentava lá, e não tinha esse monte de prédio que tem hoje, né? Era aquela campina, imagino eu, né? Como diz meu marido. Era aquela campina, aquela coisa linda, enquanto as ovelhas estavam lá comendo, ele parado esperando. Ele ficava falando com Deus, tendo experiências com Deus. E quando vinha a luta, quando vinha o urso, não quer dizer que ele não tinha medo, porque ser humano tem ou não tem medo, gente? Claro que a gente tem medo de muitas coisas. Não quer dizer que Davi não teve medo naqueles momentos de enfrentar leão, de enfrentar urso, mas Davi sabia que ele tinha um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Sabe? Então foi o quê? Foi a experiência de Davi com Deus. Gente, nesse sábado eu quero realmente que você possa sair desse lugar falando: Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Gente, livro é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo onde, sabe, conhecimento é importante, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, estudar os conceitos, estudar a cultura, estudar para que você não venha ser levado por falsas doutrinas. Conhecimento é muito bom, mas não substitui experiência com Deus. O conhecimento não vai te levar a conhecer Deus. O que vai te levar a conhecer Deus é falar: Deus, eu quero te conhecer. É a experiência, a experiência. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive esses dias. Eu já tive muitas experiências com Deus. Muitas, muitas. Mas essa experiência que eu tive com Deus foi muito marcante. Esse brinco aqui, eu ganhei de uma esposa de pastor lá de Imbituva. Comecei a cuidar da vida dela, acho que faz uns 4 anos atrás que eu ganhei esse brinco dela. E são pedras mesmo, verdadeiras, né? Maravilhoso. Mas fazia muito tempo que eu não usava esse brinco. Muito tempo, muito tempo. Ele estava lá na minha caixinha, lá, as minhas joias. E um dia, ele apareceu caído do lado de fora da porta da minha cozinha. E aí eu falei: o que esse brinco está fazendo aqui? Será que a Júlia mexeu nas minhas coisas? Né? E não era todo o brinco, era só uma parte, que eles são 2 partes. Então era uma parte só que estava caída lá. Mas eu falei: caiu de alguma roupa, alguma coisa assim, né? Eu falei: tá. Peguei o brinco, guardei lá no lugar. Passaram-se mais, eu acho que umas 2 semanas, mais ou menos, acho que era uma sexta-feira. Quando eu me deparo de novo, fui sair na minha cozinha e o brinco estava caído lá. Aí eu falei: não, é o inimigo, né? O inimigo está vindo aqui em casa, está tirando as coisas do lugar. Deus, não é possível uma coisa dessa, Senhor, né? Porque a gente já pensa que é o inimigo, né? Coisa do além, né? Não pensa? Quando acontece uma coisa, vocês falam: meu Deus, é coisa do inimigo, né? Gente, mas eu fiquei assim: Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui na minha casa? Ghost, alguma coisa assim, né? Aí, peguei de novo, guardei lá no lugar. Não, guardei não. Eu falei: Deus, vou pôr esse brinco, né? Porque eu acho que aqui na minha orelha ele vai ficar seguro, né? Coloquei, numa sexta-feira, coloquei o brinco na orelha.
Aí eu fiquei pensando, não, Deus, acho que vou pôr, né? Vai saber. Lá, coloquei o brinco. Aí quando foi no domingo, eu estava contando para o Júnior, eu tinha contado para a Júlia, né? Contei para o João, falei, vocês não sabem o que aconteceu com a mãe, né? Que a gente quer contar. Aí contei para eles, aí no domingo eu estava contando para o Júnior, depois do almoço. Aí, contando para ele, veio assim, será que ela está precisando de alguma coisa? Será que Deus está querendo falar, né, alguma coisa? Ela está precisando de mim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem para ela, né? Para ver se ela está bem. Faz muito tempo que a gente não conversa. E aí eu mandei. Aí, como é que você está? Tudo bem e tal? Olha, aconteceu isso comigo. Lembra daquele brinco que você me deu? Aí eu contei a história e mandei a foto do brinco. Que eu acho que ela nem lembrava, né? 4 anos, sei lá, atrás. Aí eu mandei a foto para ela. E ela, pastora, que incrível! Eu posso te ligar? Eu falei, liga, minha filha, que eu tô querendo saber o que aconteceu aí, né? O que é esse mistério aí? Né? E aí, ela me ligou, queridos. E ela contou, né, como ela estava vivendo, e ela tem 2 filhos, né, faculdade, né? Não vou entrar em detalhes aqui com vocês. Mas ela falou, pastora, já fazia tempo que ela tinha parado, né, de vender essas joias. E agora com a pandemia, eu estava pensando assim, Senhor, mas é tão caro. Né? Ela é professora, é tão caro os meus filhos na faculdade. Eu sei que o Senhor tem sustentado até agora, mas e se eu pegar essas joias e a pandemia? E olha, queridos, o mais interessante é que na segunda-feira, que a filha dela estuda, né, em outra cidade do Paraná. E na segunda-feira, ela iria levar a filha dela para a faculdade e ela já tinha escolhido algumas joias dessa marca aqui por WhatsApp para ver na segunda-feira. Mas ainda havia uma inquietação no coração dela. Deus, é para eu fazer? É para eu pegar? E quando eu mandei para ela falou, pastor, era a confirmação que eu estava precisando. Vocês entendem? Experiência. Eu não sou santa não, gente. Tá aí meus filhos, meu marido que me conhece. Não sou santa. Mas sabe as experiências que Deus quer que a gente tenha com Ele? Deus falando, eu te uso. Seja um instrumento. Ouça a minha voz. Todo dia, sabe? Se a gente andar com esse coração aqui, saber que Deus tem, né, escrito todos os nossos dias. Davi, todo dia ele andava com Deus, ele falava com Deus, sabe, não precisa dobrar o seu joelho, fazer aquela oração hiper, mega, power, poderosa, não, sabe, é a sua conversa com Deus, é o seu diálogo com Deus, é a sua sinceridade com Deus, é você pedindo, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor, me usa, fala comigo, que os meus ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, e experiência. Experiência. E é claro que não é só experiência, aí você tem experiências com Deus, mas você vai ler a palavra, você vai orar, você vai estar em comunhão com a igreja, sabe, uma série de outras coisas. Mas nada vai substituir a experiência. A experiência com Deus. Não é ouvir sobre Deus, ou ouvir só de ouvir falar. Não, é de experiência. É de experiência, não importa a sua idade. Se você é um adolescente, se você é um jovem, se você já casou. Sabe? É experiência, experiência. Vamos continuar aqui que eu já estou encerrando. Versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, e afastasse de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor?
E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi, depois de ter reconhecido a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, depois de Davi trazer a sua memória para a sua alma, de que Deus o criou no ventre da sua mãe, de que todos os dias dele estavam contados diante de Deus, sabe, depois de ver de fazer toda esse pano assim de fundo e de ver todas essas coisas diante dele, toda a grandeza de Deus, Davi, ele faz essa oração, mesmo sabendo que Deus já sabia da vida dele, que Deus já conhecia, que Deus sabe de tudo. Mesmo assim, ele pede que Deus examine o seu coração e a sua conduta, as suas atitudes, as suas motivações, o seu modo de andar. Por quê? Porque ele decide ser guiado por Deus. Termina aqui dizendo que o Senhor me dirija os passos, que o Senhor guie o meu caminho. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Que muitas vezes, são os nossos pecados que nos separam de Deus, não porque Deus se separa de nós, mas é porque nós queremos nos esconder. Porque nós queremos nos esconder. E aí, queridos, quando a gente se esconde de Deus, a gente perde tudo isso aqui que a gente viu antes. Toda a glória, toda a presença, a onisciência, toda a experiência. Por quê? Porque daí a vergonha não vai deixar você de se aproximar de Deus, de ser íntimo de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz, se confessarmos os nossos pecados, as nossas más condutas, o nosso mau comportamento, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda sujeira, de toda podridão, de todo pecado. Sabe por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus. E nessa tarde eu quero convidar você agora a ficar de pé. Fica de pé aí no seu lugar.